A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, celebramos a quarta-feira de cinzas, início do tempo santo da quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Este Evangelho de hoje, neste dia tão especial, que marca o começo da quaresma, não veio para quem está com tudo resolvido. Não veio para quem tem a vida organizada, fé inabalável, coração em paz. Este Evangelho veio para quem está cansado. Veio para quem acordou hoje carregando um peso invisível que ninguém consegue ver. Veio para quem sorri por fora, mas por dentro sente um vazio que não sabe explicar. Veio para quem está exausto de fingir que está tudo bem. Eu falo das noites em que você ficou acordado, olhando para o teto, perguntando a Deus onde Ele estava. Falo dos dias em que você levantou da cama sem vontade, mas levantou mesmo assim, porque a vida não para, porque as contas não esperam, porque as pessoas dependem de você. Falo das vezes em que você tentou rezar, mas as palavras pareciam não sair, como se houvesse um muro entre você e o céu, como se suas orações batessem no teto e voltassem. Falo do medo que você carrega de decepcionar as pessoas que ama, de não ser suficiente, de falhar mais uma vez. Falo da culpa que te persegue por erros do passado que você não consegue esquecer, por palavras que disse, por escolhas que fez, por caminhos que tomou. Falo do cansaço de fingir que está tudo bem quando não está, de colocar uma máscara todo dia, de sorrir quando o coração está partido. Falo da solidão que você sente mesmo cercado de gente, mesmo no meio da família, mesmo com amigos por perto. Falo da sensação de estar perdido, de não saber mais para onde ir, de não ter mais forças para recomeçar, de olhar para o futuro e não ver esperança. Falo do medo de que Deus já desistiu de você, de que você já errou demais, de que não há mais volta. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio te encontrar exatamente onde você está, não amanhã, não quando você melhorar, não quando você estiver pronto, não quando você tiver resolvido os seus problemas. Agora, hoje, neste momento, do jeito que você está. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz algo muito profundo. Ele fala sobre oração, sobre esmola, sobre jejum. Mas o que Ele está dizendo de verdade vai muito além de práticas religiosas externas. Jesus diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Você percebe a profundidade do que Jesus está dizendo? Ele está falando de intimidade. Ele está falando de um Deus que não precisa de show, que não precisa de aparências, que não está interessado em performances religiosas, que não quer gestos vazios feitos para impressionar os outros. Ele está falando de um Deus que entra no lugar secreto, no lugar onde ninguém vê, no lugar onde você guarda suas feridas mais profundas, seus medos mais escondidos, suas vergonhas mais guardadas. Aquele lugar que você não mostra para ninguém, aquele lugar que você às vezes esconde até de si mesmo. Quando você diz eu não consigo mais rezar, Deus diz eu te encontro no silêncio. Quando você diz eu não tenho nada para oferecer, Deus diz eu não vim buscar ofertas, vim buscar você. Quando você diz eu estou quebrado demais para começar de novo, Deus diz eu sou especialista em começos, eu transformo cinzas em vida. A quarta-feira de cinzas não é sobre cinzas na testa, é sobre cinzas no coração, é sobre reconhecer que somos pó, sim, mas pó amado, pó que Deus soprou vida, pó que Deus nunca abandonou, pó que Deus olha com ternura, com misericórdia, com amor infinito,
Quantas vezes você já se sentiu um hipócrita na sua vida de fé? Quantas vezes você rezou sem sentir absolutamente nada e se perguntou se aquilo valia alguma coisa? Quantas vezes você foi à missa, recebeu a comunhão, confessou os seus pecados, prometeu mudar e depois caiu de novo nos mesmos erros? Quantas vezes você olhou para a sua vida espiritual e pensou que Deus já desistiu de você, que você já gastou todas as suas chances, que não há mais perdão possível? Quantas vezes você comparou sua fé com a fé dos outros e se sentiu inferior, fraco, insuficiente? Quantas vezes você quis sentir a presença de Deus e sentiu apenas vazio, silêncio, ausência? Eu preciso te dizer uma coisa que talvez mude completamente a forma como você vê Deus. O Deus do Evangelho não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros. Ele não está com uma planilha anotando cada vez que você falhou. Ele não está de braços cruzados, decepcionado, esperando você provar que é digno do amor dele. O Deus que Jesus apresenta é um Pai que vê o que está oculto. Repare bem nessa expressão. Ele vê o que está oculto. Ele vê o esforço que ninguém reconhece. Ele vê as lágrimas que você engole antes de sair de casa. Ele vê as batalhas internas que você trava todos os dias sem ninguém saber. Ele vê a fé que ainda resiste, mesmo quando você acha que não tem mais fé nenhuma. Ele vê o amor que você dá mesmo quando não recebe de volta. Ele vê a bondade que você pratica em silêncio. Ele vê o perdão que você oferece mesmo quando dói. E esse Deus que vê o oculto não te julga. Ele te recompensa. Não com prêmios baratos, não com soluções mágicas, não com uma vida sem problemas, mas com presença, com companhia, com a certeza absoluta de que você não está sozinho. Ficar quando todos vão embora, ficar quando a dor não passa, ficar quando a resposta não vem, ficar quando a noite parece não ter fim, ficar quando você mesmo desistiu de si, ficar, simplesmente ficar. Esse é o nosso Deus, esse é o Pai que Jesus nos revela. Eu quero te fazer um convite agora, bem neste momento. Se você está ouvindo isso e esse Evangelho tocou alguma coisa dentro de você, se alguma palavra ressoou no seu coração, eu peço que você faça uma coisa muito simples, mas muito importante. Ative o sino deste canal para receber as notificações. Acompanhe diariamente o Evangelho comigo durante toda esta quaresma, porque ninguém deveria atravessar este tempo santo sozinho. Ninguém deveria carregar o peso da vida sem uma palavra de esperança. Ninguém deveria caminhar na escuridão sem uma luz que aponta o caminho. Escreva aqui nos comentários o seu nome, ou se preferir, escreva uma intenção de oração para esta quaresma que começa. Pode ser uma palavra só, uma palavra que resume o que seu coração precisa: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força, cura, libertação, trabalho, saúde, reconciliação. Eu vou rezar por cada nome, por cada intenção, todos os dias, porque a gente forma aqui uma comunidade de fé, uma família que caminha junta, que se apoia, que chora junto, que reza junto, que espera junto. E nesta quaresma, mais do que nunca, precisamos uns dos outros. Eu me lembro de uma mulher chamada Dona Aparecida Silva, 67 anos, aposentada, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela me procurou depois de uma missa no ano passado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Tinha perdido o marido há 2 anos, depois de 43 anos de casamento. Seu José era o nome dele. Me disse que desde que ele partiu, não conseguia mais rezar, que entrava na igreja, mas as palavras não vinham, que olhava para o sacrário, mas sentia um vazio imenso. Padre, eu acho que Deus me abandonou, ela disse com a voz embargada. Só sei que rezo e não sinto nada. Vou à missa e volto vazia. Eu perguntei o que ela fazia todo dia.
Ela me contou que acordava cedo, fazia café, cuidava das plantas do marido que ela mantinha vivas. Visitava toda semana uma vizinha idosa que mora sozinha, Dona Lúcia. Levava almoço para ela, fazia companhia. Ainda separava um prato de comida todos os dias para um morador de rua que fica na esquina da casa dela, um senhor chamado Roberto. Mas isso não é oração, padre, ela disse. Eu não consigo rezar de verdade. E eu olhei nos olhos dela e disse: Dona Aparecida, a senhora está rezando todos os dias. Cada planta que a senhora rega é uma oração. Cada visita a Dona Lúcia é uma oração. Cada prato de comida que a senhora leva para o Roberto é uma oração. A senhora está rezando com as mãos, com os pés, com o coração. E Deus, que vê o que está oculto, vê tudo isso. Ela chorou, mas era um choro diferente. Era um choro de alívio. De quem finalmente entendeu que Deus nunca tinha ido embora. Essa mulher não falou de milagres espetaculares. Falou de coisas simples. Plantas, café, vizinha doente, prato de comida. E foi ali nessas coisas pequenas que Deus estava presente o tempo todo. Jesus continua no Evangelho dizendo: quando jejuardes, não mostreis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os outros vejam que jejuam. Perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os outros não vejam que estais jejuando, mas apenas o teu Pai que está no oculto. E o teu Pai que vê no oculto te dará a recompensa. Repare bem no que Jesus diz. Ele não diz não jejue. Ele não diz não ore. Ele não diz não dê esmola. Ele diz: não faça isso para aparecer. Não faça isso para ser visto. Não faça isso esperando aplausos humanos. Faça isso em segredo. Faça isso no íntimo. Faça isso entre você e Deus, sem testemunhas, sem plateia, sem reconhecimento. Sabe por quê? Porque o que transforma a vida não é o gesto externo, é a intenção do coração. Você pode jejuar de comida e estar cheio de rancor contra o irmão. Você pode dar esmola generosa e estar cheio de orgulho por sua bondade. Você pode rezar horas seguidas e estar com o coração completamente longe de Deus, pensando em outras coisas, fazendo da oração uma obrigação vazia. Mas você também pode, do jeito mais simples, mais escondido, mais imperfeito, fazer um gesto de amor que ninguém vê, e esse gesto move o céu. Pode calar quando queria gritar, e isso é jejum. Pode perdoar quando queria revidar, e isso é esmola. Pode confiar quando queria desesperar, e isso é oração. Eu quero te dar uma permissão hoje, uma permissão muito importante. Permissão para ser imperfeito nesta quaresma. Permissão para começar sem grandes promessas, sem resoluções grandiosas, sem projetos elaborados. Permissão para não ter força. Permissão para não saber rezar direito. Permissão para estar cansado, esgotado, sem energia. Permissão para estar com medo do que vem pela frente. Permissão para estar perdido, sem saber qual caminho tomar. Porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. Ele não espera você estar pronto, Ele não espera você estar forte, Ele não espera você ter tudo resolvido, Ele não espera você ser perfeito. Ele entra. Mesmo que você não esteja pronto, mesmo que a casa esteja bagunçada, mesmo que o coração esteja ferido, Ele entra. Receber é um gesto simples, não precisa de grandes preparações, não precisa de cerimônias elaboradas, é só dizer com sinceridade: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa esteja bagunçada, entra mesmo que eu não tenha nada para te oferecer. Entra no meu caos, na minha confusão, no meu medo. E Deus entra, porque Deus não se cansa de entrar. Deus não se cansa de começar. Deus não se cansa de perdoar. Deus não se cansa de você. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, diz assim: eis agora o tempo favorável,
eis agora o dia da salvação, eis agora. Não amanhã, não quando você estiver melhor, não quando os problemas se resolverem, não quando você conseguir mudar, agora. Este momento, esta quaresma que começa, este dia que você está vivendo, esta hora que você está ouvindo estas palavras, graça sobre graça. Essa expressão aparece no Evangelho de João, mas cabe perfeitamente aqui nesta reflexão. Deus não dá uma graça e acabou, Ele dá graça sobre graça, Ele acumula misericórdias, Ele multiplica bondades. Ele não faz conta dos seus pecados, mas faz conta das suas necessidades para suprir cada uma delas. Talvez você olhe para trás e veja só os erros, só as quedas, só os fracassos, só as vezes que prometeu e não cumpriu, só as vezes que caiu no mesmo pecado. Mas eu te convido a olhar com outros olhos, olhar com os olhos de Deus. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu vinham dele. Talvez tenha recebido proteção em momentos que você nem soube do perigo. Talvez tenha recebido uma presença silenciosa que te sustentou nos dias mais difíceis, quando você achou que não ia aguentar mais. A graça de Deus nem sempre é barulhenta, nem sempre é espetacular, nem sempre vem com fogos de artifício. Às vezes ela é silenciosa, às vezes ela não aparece como milagre extraordinário, mas como resistência ordinária, como a capacidade de levantar mais um dia quando você queria ficar na cama, como a coragem de não desistir quando tudo gritava para você desistir, como a fé que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Essa graça silenciosa que sustentou você até aqui, vai te sustentar nesta quaresma também, vai te sustentar cada dia, cada hora, cada momento. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma como um grande projeto de 40 dias. Não faça promessas que você sabe no fundo do coração que não vai conseguir cumprir. Não se cobre tanto. Não coloque expectativas impossíveis sobre os seus ombros já cansados. Apenas respire fundo, feche os olhos se puder e deixe que uma oração brote do seu coração. Uma oração simples, sincera, sem palavras ensaiadas. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, com todos os seus capítulos, os bonitos e os feios. Entra no meu cansaço, que às vezes parece infinito. Entra no meu medo do futuro, do desconhecido. Entra nas minhas dúvidas, nas perguntas sem resposta. Entra nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas fraquezas. Entra no que eu escondo de todo mundo, no que tenho vergonha. Entra no que eu escondo até de mim mesmo, no que não quero enfrentar. Tu, que vês o que está oculto, olha para mim agora. Não preciso de grandes palavras, de discursos bonitos. Não preciso de promessas elaboradas. Só preciso de Ti. Só preciso que Tu entres e faças o que só Tu sabes fazer. Entra, Senhor, entra. Isso já é oração. Isso já é fé. Isso já é começo. Isso já é quaresma. E para você que está ouvindo em silêncio, sem coragem de escrever nos comentários, sem coragem de pedir oração em voz alta, sem força para se expor, eu quero que saiba uma coisa muito importante: Deus também vê você, Ele vê o seu silêncio, Ele vê a sua luta escondida, Ele vê o peso que você carrega sozinho, sem contar para ninguém, e Ele está entrando agora mesmo nesse lugar oculto do seu coração. Você não precisa fazer nada, só deixar. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Os dias que passaram, com todos os erros, com todas as falhas, com todas as quedas, já estão nas mãos de Deus. E as mãos de Deus não são mãos que acusam, não são mãos que apontam, não são mãos que condenam. São mãos que acolhem, são mãos que curam, são mãos que levantam, são mãos que recomeçam. A quaresma que começa hoje
não é tempo de tristeza pesada, de culpa paralisante, de autopunição. É tempo de voltar para casa. É tempo de deixar Deus fazer o que só Ele sabe fazer. Transformar cinzas em vida nova, transformar fim em começo, transformar morte em ressurreição. Eu te peço mais uma vez, com carinho, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. O que você quer que Deus faça nesses 40 dias? O que seu coração mais precisa? Paz na família, saúde para o corpo doente, trabalho que não vem, reconciliação com quem você brigou, força para uma batalha que ninguém vê, coragem para tomar uma decisão difícil, perdão que você precisa dar ou receber, cura de uma ferida que não cicatriza. Escreva, uma palavra basta e eu vou rezar por você. Cada nome, cada intenção, cada história por trás dessas palavras vai ser levada na minha oração diária, porque a gente é uma comunidade de fé, uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo morando em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes. Uma família unida pela fé, pela esperança, pelo amor de Deus que nos une. Uma família que se apoia, que reza, que acredita, que não desiste. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras hoje. Alguém que está cansado e pensa que ninguém entende. Alguém que está perdido e não sabe para onde ir. Alguém que precisa saber que Deus não desistiu, que ainda há esperança, que ainda há tempo, que ainda há amor. Amanhã estaremos juntos novamente. Cada dia desta quaresma, sem exceção, eu estarei aqui com o Evangelho do dia, com uma palavra de esperança, com uma oração por você. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, muito mais do que isso, Deus te espera. Ele está de braços abertos, esperando você. Ele está entrando no lugar oculto do seu coração, naquele lugar que você pensou que ninguém via. Deixe Ele entrar, deixe Ele fazer, deixe Ele recomeçar em você, deixe Ele transformar suas cinzas em vida nova. Essa é a promessa da quaresma, essa é a promessa de Deus. E Deus não falha. Amém?